Bora aí, galera, do sexto ano. Videoaula significa matéria nova. Então vamos dar aí continuidade à nossa parte de geometria, né? Vamos relembrar aí o que vimos na aula passada para pegar um gancho aí. Vimos a formação da geometria como origem, né? Estudamos seus três pilares, que é o ponto, a reta e o plano. Definimos cada uma delas, né? Vimos que na reta existe aí algumas variáveis aí na reta, que é o semi-reta e o segmento de reta. Vimos que nos estudos de reta temos propriedades básicas da reta, que são as retas paralelas, né? Definimos o que são retas paralelas e as retas concorrentes. E as retas concorrentes, elas têm dois segmentos. As retas concorrentes perpendiculares, ou pode ser chamado de ortogonal, ou simplesmente de 90 graus. E a segunda vertente é a reta concorrente oblíqua, que são ângulos quaisquer, que não seja 90 graus. Então, hoje nós vamos entrar na matéria chamada polígonos. Na verdade, a gente conhece um pouco essa palavra, porque no bimestre passado nós estudamos algumas coisas referentes aos polígonos, os que não são polígonos, né? Então, a definição clara de polígono, né? A definição clássica, aliás, né? São figuras geométricas planas. Então, vou escrever aqui, ó. São figuras geométricas planas, cujo o contorno ou os lados, né? Eles são fechados, ou seja, não há brecha de saída, não há desencontro de ponta, e formados somente por retas. Então agora aqui a gente vai começar a ter indícios de como é usada aquelas definições, né, que nós vimos na aula passada de ponto, reto e plano, né? Você viu que agora o ponto é a origem geométrica, o plano é o local onde vai ser trabalhada a geometria ali, né? E a reta é a formação de infinitos pontos juntos, né? E aí, a consequência disso, que nós formamos figuras abertas e fechadas. Mas nesse caso aqui nós não vamos estudar as figuras abertas, e por isso que a nossa definição aqui já deixou bem claro o tipo de polígonos que nós vamos estudar, tá? Então, já que eu sei que polígonos são formados por linhas retas fechadas, vamos aqui aos tipos de polígono, de acordo com a sua quantidade de lados. Você viu que isso aqui é uma bola de neve. Começou com um ponto localizado num plano, e a união de infinitos pontos formando uma reta, e agora essa reta formando uma figura. Então você vê que são consequências aí da nossa definição lá do início. E agora nós vamos conhecer alguns polígonos, né? Já catalogados aqui por seus nomes próprios. Então, temos aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui, ó. Quanto ao lado do polígono aqui, ó. Como é que é o nome do polígono de 3 lados? Triângulo. Como é que é o nome do polígono de 4 lados? É o quadrilátero. Professor, não pode ser quadrado não? Não, porque quadrado é uma das figuras de 4 lados. Existe o retângulo, o trapézio. Então, a palavra quadrilátero está generalizando qualquer figura de 4 lados, ok? Até mesmo aquelas que não têm nome catalogados aí. De 5 é o pentágono, figura de 5 lados. A figura de 6 lados é o hexágono. Os prefixos que lembram, né, as palavras. Tri, 3, quadri, 4, penta, 5, hexa, 6.
de 7 é hepta e boto o gono no final, né? Heptágono. Gono é a quantidade de ângulos. Então, heptágono é uma figura de 7 ângulos e 7 lados. 8, octo. Octógono. Figura de 8 lados. De 9, eneágono. E 10 é o decágono. Pessoal, ainda existem nomes próprios para mais polígonos de lados maiores? Tem. Mas nesse caso aqui, não vamos falar deles agora não. Eu vou colocar aqui alguns exemplos que tem no livro, tá, galera? Isso daí é a página 137 do nosso módulo 2 aí, tá? Tá aqui, ó, uma figura de 6 lados e 6 ângulos. Uma figura de 7 lados e 7 ângulos. Uma figura de 8 lados e 8 ângulos, de 9 e de 10, tá? Só para vocês entenderem como é que é um polígono. Aqui, ó, um polígono de linhas retas fechadas. Vocês podem ver que não há nenhum desencontro de retas aqui. E essas retas, elas não se cruzam. Ok? É isso que a gente tem que deixar bem claro aí. Elas não se cruzam. Então, essas são figuras poligonais que serão as figuras do nosso estudo aí. Beleza? Bom, vamos falar aqui. Vamos abrir uma aspas aqui, ó. Tipos de polígonos. Temos os polígonos convexos, os polígonos não convexos. Bom, uma definição para polígonos convexos e não convexos é o simples fato do seguinte: um polígono convexo, vou botar uma figura pentagonal aqui, ó, uma figura de 5 lados. Vocês podem observar que nessa figura aqui, ó, que é um pentágono, qualquer reta que eu coloque aqui dentro dela, ó, qualquer reta que eu risque aqui na minha figura, a minha reta por inteiro passa na figura. Claro, as abas aqui são aquelas da definição de reta, que elas vão seguindo aqui para o infinito. Mas você vê que na sua totalidade, ó, as retas elas ficam todas certinhas aqui dentro da figura. Isso é um polígono convexo. Um polígono não convexo, nem sempre as retas que você vai colocar na figura elas vão ficar completamente na figura. Por exemplo, vou botar uma figura poligonal igual uma bandeirinha de festa junina, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a minha reta fica toda por inteiro aqui. Agora, se eu colocar uma reta aqui, ó, você vê que parte da minha reta fica para fora aqui, ó. Parte da minha reta ficou para fora. Essas são figuras de polígonos não convexos. Esses polígonos não convexos, nós não estudaremos eles. O que nós vamos estudar são polígonos de linhas retas fechadas que não se cruzam e que toda ela seja convexa, né? Então, ou seja, minhas retas passam por completo dentro dela. E o último tipo são os polígonos regulares. Esses aqui que é pano para manga. O que são polígonos regulares? São figuras geométricas que possuem lados iguais e ângulos iguais. Ou seja, se eu tenho um polígono aí de 5 lados que ele seja regular, eu não vou desenhar aqui porque vai sair torto. Os 5 lados têm que ter o mesmo tamanho, ou seja, se um lado vale 7 centímetros, os outros também vão valer 7 centímetros. E os ângulos internos desse pentágono, todos eles têm o mesmo valor, né? Sei lá, se um vale 108 graus, todos os outros teriam que valer 108 graus. Mas é isso que é uma definição de polígonos regulares. E o polígono irregular é aquele polígono que foge dessa característica. Esse aqui, ó, é um pentágono não regular. Por quê? Aqui, ó, esse lado aqui já é menor que esse, que é maior que esse. Então, quando você já vê a diferença de tamanho aqui, você já vê que ele não é regular, beleza? Então, vou deixar em tela cheia aí. Então, vimos aí a classificação dos polígonos. Quanto ao lado e o nome dele, os tipos de polígono. Isso aqui é uma matéria bem extensa, é boa de se estudar, ela é bem extensa. Muita coisa a gente vai ver só para o ano seguinte, né?
E aí vai ser, a gente vai alcançando aí aos poucos aí a nossa matéria. Vamos para uma outra parte aqui agora, né? Se tratando de polígonos também, uma parte já mais específica. Vamos estudar aqui o nosso polígono triângulo. Bom, o triângulo, você já sabe que é uma figura geométrica poligonal de 3 lados, né? Só que o triângulo, né, em seu caso particular, existem 3 tipos, tem 3 tipos de triângulo. Quanto ao lado, nós temos o triângulo equilátero, nós temos o triângulo isósceles e nós temos o triângulo escaleno, ok? Vamos definir cada um deles. O nosso triângulo equilátero possui 3 lados idênticos. Ou seja, os 3 lados desse triângulo têm o mesmo tamanho. Isósceles possui 2 lados idênticos e um diferente. E o escaleno possui seus 3 lados diferentes. Ok? Vamos dar só um panorama aqui. Iniciamos o polígono porque já sabemos a formação das retas, né? De como se originou aí o estudo da geometria. Ok? Entendemos que a reta formou figuras fechadas de linhas retas. Existe a formação de linhas curvas, mas para os polígonos curvos, nós não estudaremos ele. Ele se torna uma matéria muito complexa, né? A gente só estuda alguma coisa de polígonos de linhas curvas em certas áreas da matemática, que não é o nosso caso, e talvez nem seja. Só se você fizer uma faculdade de exatas e assim por diante. Definimos o que é um polígono. Vimos aqui a quantidade de lados e seus nomes respectivos, né? Um polígono de 3 lados é o triângulo, um polígono de 4 lados é o quadrilátero, ou seja, de acordo com a quantidade de lado do polígono, ele tem nomes próprios. Existem polígonos maiores do que 10 lados e alguns têm nome próprio, mas assim, o livro só chegou até 10. Se eu ver no meio dos exercícios que tem algum exercício que fale de algum aí, tendo nome próprio, eu divulgo. Vimos aqui, ó, o tipo de polígono, os convexos, que são aquelas que se eu traçar qualquer reta dentro dele, a minha reta fica completamente lá dentro dele. Os não convexos, que nem todas as retas elas ficam dentro por completo. E os polígonos regulares são aqueles em que seus lados têm que ter o mesmo tamanho e o ângulo tem que ter o mesmo valor. Todos esses polígonos aqui têm estudos próprios, mas os mais tradicionais, os que são os queridinhos do polígono, são aqueles que a gente tem um estudo mais detalhado, mais apurado, são os polígonos triângulo e quadrilátero. E iniciamos a série de estudos com o triângulo. Falando sobre ele, triângulo. Eu tenho 3 tipos de triângulos, classificando ele quanto ao lado, ou seja, esses 3 tipos de triângulo, se tratando de tamanho de lado, ele tem 3 formas. A primeira é o equilátero, que é um triângulo de 3 lados idênticos ou iguais, né? Se um lado vale 10, os outros vão valer 10. Temos os isósceles, que são triângulos que têm 2 lados iguais e um diferente. E o escaleno, que tem 3 lados diferentes. Esses triângulos aí, eles têm estudos próprios, eles têm particularidades entre eles, tá? Que vai ser refletido aí numa outra hora. E para finalizar nosso vídeo, temos 3 tipos de triângulos quanto ao ângulo. Ou seja, e com os ângulos lá dentro? Também existem nomes próprios, né? Por exemplo, eu tenho o triângulo retângulo, eu tenho o triângulo agudo e tenho o triângulo obtuso. O que isso significa? O triângulo retângulo, ele possui
um único ângulo de 90 graus. O ângulo agudo, os três ângulos são menores que 90 graus, ok? E o obtuso possui um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ele tem um ângulo que seja maior que 90 e menor que 180. Por exemplo, um triângulo que tenha um ângulo de 120 graus. A gente vai entender esse mistério aí, tá? Então, tá aí, ó. Nossa aula tá aqui, ó, nesse resumão. Assistam o meu vídeo, tá? E nos vemos na aula. Abraço.